Olá, amigos e irmãos, é com muita alegria que nós estamos no Raízes Podcast, no Bosque da Barra, com nosso amigo Miguel Netinho. Miguel Netinho, mais uma vez, obrigado por ceder o espaço, estarmos juntos aqui. Nessa noite, nós estamos meio que desfalcados, né? Léo, Romário e o Fabinho não estão com a gente. O Fabinho poderia estar com a gente, mas não sei por que ele não está com a gente, né? Só para vocês ficarem sabendo, esses dias o Romário teve um acidente de moto, mas ele está bem, então por isso que ele não está aqui com a gente hoje. Hoje é aniversário da Roberta, a esposa do Léo também não está aqui com a gente, mas nós estamos desfalcados, mas nós não estamos com nosso time reserva. Nós estamos aí com um pessoal bem legal para estar com a gente nessa mesa, e nada mais, nada menos do que Bruno Guedão. Dá um oi aí, Guedão. Fala aí, Júnior. Aí, pessoal, tudo bem? Como o Júnior falou, no time reserva é o time reserva mesmo. Não é reserva. A gente não joga com o time reserva, a gente tem um elenco, a gente tem um plantel. Tá girando, né? Tá giro, né? Jogadores de alto padrão, alto nível, Guedão, nível Europa. Tá bom, então beleza. Obrigado aí pelo convite. E também nosso amigo Diego Brandão. E aí, galera? Muito boa noite. Ó, o cara é surfista, viu, Guedão? Tipo hang loose. Meu amigo. Então, meus irmãos, nós estamos trabalhando ao longo dessas gravações do podcast uma movimentação diante do Orvalho, e no início do ano nós decidimos trabalhar com a Raízes Podcast, porque nós vamos estar trabalhando outros assuntos. E nessa noite é muito especial para nós, porque nós vamos estar tratando, falando, aprofundando um pouco mais sobre a Páscoa, a festa da Páscoa, as festas do Senhor. Então isso é muito importante para que a gente possa ter uma amplitude sobre esse assunto. Então a gente quer tirar um tempo para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Então a gente está trazendo aqui nossos amigos, nossos irmãos. Como eu falei, seria muito legal se a gente tivesse aqui o Léo, o Romário, o Fabinho, mas infelizmente não estão. Mais uma vez eu coloco aqui, não sei por que o Fabinho... O Fabinho tinha que estar aqui, né? Porque no último podcast ele mandou aquela piada sem graçona. Eu queria novas piadas. Foi até cortada, né? Foi até cortada. Acho que nem foi pro ar, né? Não foi piada pro ar. Da Páscoa, do coelhinho da Páscoa. Cara, todo mundo ficou tentando entender a piada. Fabinho, você está fazendo falta, meu amigo. A gente não sei por que ele não está aqui, mas vamos lá. Então a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre as festas do Senhor. E só para a gente dar iniciar, eu queria que depois você pudesse ter a oportunidade de ler, né, o livro de Levítico, capítulo 23, e logo no versículo 1 tem essa diretiva, né? Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas e as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Então, nós estamos falando da festa da Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos. Essas são festas estabelecidas pelo Senhor. E nós vamos dar aqui, agora já no mês de abril, nós entramos nesses dias tão importantes para nós. Nós queremos falar um pouco mais sobre a Páscoa. Então, jogar um pouquinho aí para o nosso amigo Diego Brandão, para ele estar trazendo um pouquinho dentro de um contexto. Acho que a gente pode falar um pouquinho da importância. Por que a gente está trazendo a Páscoa para a nossa realidade do dia a dia, Diego? Então, pessoal, a Páscoa, ela traz um significado extremamente importante pela a simbologia que ela traz. Deus, ele estabeleceu a Páscoa. A Páscoa, ela traz como sacrifício de um cordeiro. Ela aponta para Jesus como nosso cordeiro, aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a Páscoa, ela tem uma extrema importância. Ao longo do tempo ela foi perdida, foi recuperada através de Lutero, e hoje a gente precisa resgatar cada vez mais o sentido da Páscoa para a gente, no sentido de sacrifício, de tudo que Jesus fez naquela cruz, em questão de Deus, e que tem uma interferência poderosa na nossa vida. Então é basicamente trazer esse sentido, resgatar isso, algo poderoso para a gente no tempo de hoje. Quando a gente olha para a Páscoa ali no sentido histórico, quando a gente vê toda a movimentação do povo, né, o povo de Deus que estava preso, cativo no Egito, a gente vê toda uma movimentação em relação a isso, né? Então, um momento ali de passagem, né? Êxodo capítulo 12 vem trazendo
falando muito sobre isso. E tudo isso que você falou é importante, né? Essa movimentação histórica, né? O que aconteceu com o povo, com os hebreus ali naquele momento, Deus libertando o seu povo, né? Castigando os deuses do Egito, né? Realmente guardando e protegendo todo o seu povo. Então, toda essa movimentação, até mesmo na forma da forma de se alimentar, né? O alimento, como eles deveriam fazer, os detalhes, ali tinha o cordeiro, ali tinha o sangue nos umbrais. Então, isso traz ali todo um contexto que Sim. aponta para nós nesse tempo aí, né? Sim, sim. Júnior, é interessante que o Êxodo 12, né? Isso. Ele traz ali um sentido muito específico e que traz uma aplicação para a gente, né? Tem toda uma simbologia por trás, onde Deus ele estabelece como que o povo deveria celebrar a Páscoa. Então, Deus ele traz uma diretriz falando que eles deveriam matar um cordeiro. Esse cordeiro deveria comer ele em família e o sangue desse cordeiro deveria passar no umbrais da porta, né? Isso traz um sentido que quem poderia comer a Páscoa era apenas as pessoas que eram circuncidadas, ou seja, aqueles que tinham a aliança. E dentro desse sentido de passar o sangue no umbrais das portas, Deus ele dá uma ordem dizendo que o povo precisava permanecer dentro das suas casas até que o anjo passasse, e esse anjo ele trazia ali um aspecto no sentido de juízo, ou seja, ele iria passar e iria matar todos os primogênitos do Egito. Então Deus ele fala que o povo ele precisava permanecer até que ele desse uma ordem dele sair de dentro das casas. Ou seja, isso traz um aspecto para a gente no sentido de aliança. Ou seja, a Páscoa ela representa um sacrifício e sacrifício representa um sangue e sangue representa uma aliança. Então, isso traz um sentido poderoso, apontando para aquilo que Jesus iria fazer lá na cruz, derramando sangue e marcando a gente com esse sangue. Ou seja, hoje nós somos marcados pelo sangue da aliança. Então, é por isso que o juízo futuro de Deus não se aplica àqueles que são salvos por conta da aliança que ele fez através desse sangue derramado, entendeu? Você está falando desse apontamento aí em relação a essa figura de Jesus, né? Porque são muitos anos à frente e a gente podia falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse apontamento de Jesus, toda essa movimentação do Messias, né? Cristo. Sim. O interessante é que quando a gente vai estudar as festas, né? Em 2010, quando eu tive a oportunidade de ir lá para São Paulo, eles trouxeram um entendimento que, na verdade, não é muito ensinado nas igrejas, não é muito divulgado sobre isso, e a gente pouco ouve falar sobre a questão das festas, o sentido que elas possuem, né? Como se fosse apenas algo que Deus ele estabeleceu lá atrás e não tivesse sentido nenhum para a gente hoje, né? Mas o sentido profético do cumprimento dessas festas é o que traz uma representatividade maior para a gente de qual foi o comportamento e visão de Deus ao dar essa festa. Então, por exemplo, no caso da festa da Páscoa, ele trouxe um cumprimento em relação à morte de Jesus. Ou seja, Deus ele estabeleceu um cumprimento profético dessa festa quando ele deu o Cordeiro de Deus. Ou seja, Deus ele deu o seu Filho que morreu no dia da Páscoa. Então, não foi algo aleatório. Deus estabeleceu uma data... Estava tudo dentro de uma agenda, né? Tudo dentro de uma agenda. E isso traz algo interessante em relação a isso, porque realmente as festas, quando Deus ele estabelece, ele fala que 3 vezes ao ano o povo iria subir a Jerusalém. Antes ele fala que iria ser o lugar indicado, e depois a gente vê que é Jerusalém o lugar indicado para celebrar essas festas, e Deus estabelece isso 3 vezes por ano. E esse 3 vezes por ano significa que estão cumprindo um ciclo de tempo que Deus estabeleceu. Então, nesse caso da Páscoa, ele trouxe todo um sentido, tanto na questão de procedimento, ou seja,
ele fala que teria que matar um cordeiro. Esse cordeiro não podia ter defeito. E se a gente for aplicar isso em Jesus, Jesus era o cordeiro, Jesus ele foi examinado pelos líderes daquela época para ver se tinha nele algum defeito, até Pilatos dizendo, olha, não foi achado culpa nele, ou seja, não foi achado erro nele. Foi feito esse examinar de Jesus, comprovando que ele era um cordeiro perfeito, ele morreu no dia da Páscoa e se cumpre profeticamente aquilo que Deus tinha estabelecido numa festa há não sei quantos anos atrás. Então, assim, é algo que Deus ele não fez de forma aleatória, né? Ele fez de forma estratégica, ou seja, Deus estava dando um plano de fundo daquilo que iria acontecer futuramente. E essa profecia, ela se cumpre, né? Essa movimentação, ela se cumpre em Jesus, né? Se cumpre em Jesus, exatamente. Tanto a Páscoa ali, depois a Pentecoste, tem já um cumprimento. A única festa hoje que não tem um cumprimento é a festa de tabernáculos, né? Isso. Hoje, tanto a Páscoa quanto Pentecostes são faladas no meio cristão, tabernáculos nem tanto. Então, por isso que é uma festa que a gente precisa constantemente falar para que resgate o sentido dela, o sentido e o efeito profético que vai ter nos últimos dias, né? A festa de tabernáculos é uma festa que traz ali a ideia de Deus morando com o seu povo. Isso. Então, só para a gente fortalecer aqui, Guedão, então a gente está falando inicialmente sobre essa importância de termos a festa da Páscoa, as festas do Senhor entre nós. Então a gente está entendendo claramente, como a gente leu no livro de Levítico, ele está colocando como uma ordem para nós. Né? Talvez, né, Júnior, a gente não comemora como eles faziam na forma, né? Porque muito bom você falar outra coisa, como você sempre fala, né? Nós não somos judaizantes e tal, mas como o Diego está falando aqui, a gente percebe que observar essas festas, né? Celebrar, qual o termo que você usa até? Relembrar, não sei se seria se relembrar, uma coisa... Trazer a memória, né? Trazer a memória, observar mesmo. Observar. Cara, se a gente observar todas essas festas, a gente está observando todo o plano de Deus para a humanidade, né? Desde da salvação, né? Da humanidade a partir de Cristo, depois a vida da igreja com o derramamento do Espírito Santo, né? Um poder que viria sobre a igreja para viver esse período até o momento que ele vai voltar para a terra e habitar entre nós, que é a festa do tabernáculo. Então, tá tudo aí. E por isso que a gente todo ano tem que observar isso, né? Todo ano a gente tem que estudar, relembrar essas festas, porque isso tem que estar vivo dentro de nós o tempo todo, né? A gente não precisa estar fazendo exatamente como eles faziam, sim, porque nós não somos judeus, mas é imprescindível que a gente estude, relembre, observe, né, essas festas todos os anos. E às vezes a gente fica pensando, pô, cara, de novo, né, falar sobre isso. Mas é isso aí mesmo, de novo. Mas a gente está falando de falar sobre isso de novo, mas acho que pelo menos é um sentimento que eu tenho, né, que a igreja ainda não conseguiu absorver isso de uma forma, cara, isso aqui faz parte, né, dessa nossa movimentação, como você está falando. Sobre a igreja, a gente tem todo um olhar... as pessoas têm medo de cair nisso aí, né? Isso é uma coisa do povo de Israel lá de trás, né? Fica essa separação boba, né? Que não tem sentido. A gente poder aprofundar isso, né? Claro que a gente não vai entrar aqui nos detalhes, como você mesmo lembrou, é importante mesmo ressaltar, nós não somos judaizantes, mas nós estamos observando, tendo um cuidado, né? Entendendo que isso é uma ordem do nosso Senhor. Então, isso vai nos dar essa condição de ter uma capacidade, se é que eu posso dizer isso, profética, né, diante de todo um cenário que nós estamos vivenciando. Então, todos os anos trazer essas festas, trazer para nós, né, esse ano, então você já pode deixar marcado na sua agenda, no dia 7 de abril nós vamos ter uma Páscoa no dia 7 de abril nós vamos ter uma vigília que antecede, né, esse domingo de Páscoa, de celebração. E por que nós vamos estar fazendo essa vigília de Páscoa, né? No ano passado, eu e o Léo, nós estávamos conversando e ressaltou muito isso no coração dele, que está baseado no livro de Êxodo, capítulo 12, no versículo 42. Depois você pode ter
um olhar mais profundo em relação a esse versículo, porque ali está baseado a nossa movimentação dessa vigília de Páscoa. Então, é um tempo que a gente realmente, nós vamos aprofundar. Então, hoje, nós queremos falar sobre a Páscoa, nós estamos falando sobre a Páscoa para trazer um senso de pertencimento a essas festas, né? A gente está startando isso, trazer um senso de pertencimento. Você falou, Diego, sobre algo que acho que é importante a gente falar um pouquinho, porque se perdeu, né, ao longo da história da igreja, foi se perdendo um pouco sobre isso. A gente podia falar o porquê que se perdeu e algo que não pode se perder, né? Então, pelo que eu estava ouvindo, né, do seu Haroldo, Haroldo Alcker, então, ele citou alguns motivos do porquê que isso foi se perdendo, né? Quando teve ali a morte de Jesus, a ressurreição e teve o derramamento do Espírito, e é onde começou a trajetória da igreja, entra muito nessa questão que reflete hoje, né? Segue, não segue, antiga aliança, então meio que anula todas as coisas que aconteceram no passado e agora a gente vai considerar tudo que diz no Novo Testamento e esquece tudo que aconteceu no Antigo. Então, meio que embolava esse meio de campo. E um entendimento interessante em relação a isso é separar o que era a antiga aliança do que é a nova aliança. Ou seja, essa antiga aliança, ela tem a ver com o acesso ao Pai, tem a ver com a forma que eles acessavam a Deus, a forma que o homem se conectava a Deus. A nova aliança é a mesma coisa, ou seja, mudou um testamento, porque agora a forma que está sendo acessado é através do sangue do Filho. Ou seja, ele é o único caminho, ele é o novo e vivo caminho que foi aberto. Então, o que ele pontua nesse sentido, né? É que a igreja meio que se perdeu em relação a esse tipo de entendimento. Porém, esse entendimento ele voltou com Lutero, onde eles começaram a visualizar que o homem era salvo por fé, não por obras. E aí eles começaram a resgatar o sentido da Páscoa para a prática desse entendimento, né? Não só da questão do entendimento, mas também da celebração da ceia, que era uma coisa meio que ritualística, vamos dizer assim, né? Era feito de forma ritualística, mas não era feito de forma na sua essência, né? E a gente falar de Páscoa, ela tem uma aplicação para a gente. Se nós somos salvos em Cristo Jesus, logo, nós estamos vivenciando tudo que ele fez naquela cruz como simbologia dessa Páscoa, sabe? Estamos comendo do corpo dele, estamos bebendo do sangue dele, estamos participando da aliança dele. O Guedão, ele até falou um ponto interessante, que é essa questão de trazer a memória. E, de fato, Deus ele deixa isso registrado nas Escrituras, que é você ter como memória a celebração dessa festa. Tanto na Antiga Aliança ele fala, olha, você tem que celebrar essa festa e vocês têm que lembrar disso. Da mesma forma, na Nova Aliança, Jesus fala, faz isso em memória de mim. E era falando sobre a ceia, e a ceia aconteceu na Páscoa. Então, assim, traz um sentido profundo para que a gente possa realmente resgatar por que saiu, né, do caminho, vamos dizer assim, por que a igreja meio que se perdeu nesse entendimento. Porque entra nesse entendimento bagunçado, que era a questão de celebrar ou não celebrar a antiga aliança, está dentro da antiga, está dentro da nova, como que funciona essa questão? Entra naquela questão também da substituição, da substituição, exatamente. A igreja substituiu o povo de Israel e aí agora esquece aquilo tudo. Isso aí, meio que apaga o que aconteceu no passado e vamos seguir uma nova história e não funciona assim, na verdade, não houve uma substituição, né? Acho que, já que a gente está tocando nisso, acho que é importante a gente falar um pouquinho mais, porque... de fato, Israel, né, ele foi o povo que Deus escolheu, né? Deus startou através de Israel. Deus chamou Abraão, formou um povo através de Abraão, e Deus escolheu esse povo para ser peculiar, ser o ser dele. Então, acho que, diante disso, a gente precisa olhar para esse povo com um carinho muito grande, porque nós fomos tocados, nós conhecemos a Deus ali, nossos primeiros passos, a partir da história que Deus
tem com esse povo, É. né? Então, acho que o Guedão tá trazendo para a gente é muito importante de entender sobre a importância do povo de Israel e também a gente começa a perceber porque ao longo da história Israel sempre foi tão perseguido, né? A gente está falando aqui no livro de Êxodo, mas só para a gente lembrar, era um povo que estava sendo escravizado por 400 e poucos anos, né? Pela mão do Egito, e Deus ele liberta o seu povo. Deus, como eu falei no início, ele castiga os deuses do Egito. Deus se faz presente, se faz poderoso, e a partir disso ele amplia, né, para as outras nações quem é o Deus de Israel, né? Então, e hoje nós conhecemos, né, muito, nós fomos tocados muito a partir da história de Deus com esse povo, e claro que nós temos hoje a condição de ter a nossa história com Cristo, com Deus, a partir desse povo, né? Então é importante a gente ter o entendimento da importância do povo de Israel. É importante nós orarmos por Israel, pela igreja, sabe? A igreja não substitui, como o Bruno falou, não existe uma substituição do povo de Israel. Nós precisamos literalmente aprofundar as nossas orações, ter os nossos olhos para essa nação, entendendo que ali tem um termômetro, né, de muita coisa do que está acontecendo. Acho que isso é relevante a gente deixar bem claro, né, que nós acreditamos de verdade na importância de Israel e ter uma movimentação com a igreja, né? Então, quando você fala sobre esquecer um pouco dessas festas, isso não aconteceu só a partir do Novo Testamento, isso aconteceu também muito durante já a movimentação ali de Josué, né? Toda essa movimentação do povo, o povo foi esquecendo dessas festas, das festas do Senhor, né? O próprio povo esqueceu, né? Realmente, não é uma coisa moderna, né? Não é. O próprio povo foi esquecendo, foi deixando de lado, e a gente precisa ressaltar isso. E a gente está trabalhando no Orvalho, fica a dica aí, pessoal, já se organizar para poder estar nas aulas do Orvalho, tem sido muito bom. A gente tem trabalhado um fundamento, né, escatológico, né, tem trabalhado dentro dessa leitura da escatologia, e como que a gente olha para Páscoa apontando de uma forma escatológica. Eu acho que ele chegou a pincelar um pouco ali, né? A questão, ele fala do juízo, né? Que vai vir, do povo que vai ser salvo. Acho que Páscoa pode esbarrar nesse sentido. Porque eles trazem um consenso, né? Que foi o cumprimento ali em Jesus, né? Isso. Só que se for pegar o livro de Êxodo 12, né? Tem algo diferente dos outros livros, que é a questão do que aconteceu com os primogênitos. Então, assim, isso traz um aspecto de juízo. Então, quando a gente está falando de inferno ou das coisas que os eventos que vão acontecer em Apocalipse, a gente está falando de um juízo de Deus. E é muito interessante que, até você tem citado bastante isso nas reuniões, né, de domingo, que o dia do Senhor é o grande e terrível dia para aqueles que não estão dentro da aliança. Isso. Mas é o glorioso dia para aqueles que estão dentro da aliança. Então, isso traz um sentido nesse aspecto, apontando para o futuro, né? Se for falar de forma escatológica, eu acho que é o ponto que mais se destaca, assim, para mim, é essa questão do juízo. E parece, assim, que o juízo parece que é uma coisa assim, você é ou você não é, você é crente ou você não é crente, mas não é isso, sabe? A gente está falando o sentido da salvação, a gente estudou isso no Orvalho, a questão da regeneração, da justificação, de todo o elemento que Deus ele opera no coração do homem, trazer o homem de volta à vida. Então, assim, é algo muito além, sabe? É diferente de falar assim, eu estou levantando a minha mão, estou aceitando Jesus, ou algo nesse sentido. A gente está falando de algo que Deus está operando através disso, sabe? Então, assim, quando se fala desse juízo, a gente está falando, olha, o homem está caído, está separado, foi separado da glória de Deus. Não há um justo sequer. Mas olha para a Páscoa. Você está vendo ali, eis o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Olha, ele pode trazer de volta um coração morto, degenerado, ou seja, um coração que está em decomposição à vida. Ou seja, ele é a Páscoa. Beba desse sangue, coma desse corpo, para que você tenha parte com ele, ou seja, para que você volte a se conectar com o Pai. É algo
mais amplo, sabe? Do que, é isso ou não é? Fazer ou não fazer? Levantar a mão ou não... Sabe? É algo que causa um impacto profundo e aponta como consequência para a questão de juízo, né? Porque o juízo de Deus nada mais é do que uma separação eterna de Deus, se for colocar nesse aspecto, né? O que é o inferno? O inferno é a aplicação eterna da gloriosa justiça de Deus. Ou seja, isso é o inferno. Deus está aplicando o seu juízo de forma eterna, vamos dizer assim. Então, isso traz um apontamento e a gente, pelo menos, deveria trazer para a gente um choque, vamos dizer assim, né? No sentido da gente trazer a esperança ao nosso coração do que isso traz de profundidade. Pelo menos, assim, é o que se destaca, né? Nesse ponto de Êxodo 12, né? Porque quando a gente fala do livro de Êxodo ali, realmente, você pontuou essa colocação que o terrível grande dia do Senhor, né? Nesse momento estava sendo terrível, né, para aqueles que não tinham aliança com Deus, né, que era o Egito, e Deus ele foi tocando nos egípcios, no final ali, onde os primogênitos sofreram isso, mas Deus ele preservou, ele guardou, ele livrou. E da mesma forma é o que nós temos, né, quando a gente olha para o futuro, né? Nós sabemos que vão vir dias difíceis, mas o Senhor vai estar guardando todos aqueles que têm uma aliança com Ele, né? Então, essa grande tribulação que nós falamos tanto que vai existir no futuro, o seu povo, o povo de Deus, aqueles que têm uma aliança com Ele, vai ser preservado, vai ser guardado, e toda a ira do Senhor vai estar caindo sobre aqueles que não têm essa aliança. Então, é a gente olhar para isso, né, para como essas coisas elas apontam a importância da gente ter esse olhar, né, porque nós vamos ser realmente guardados e protegidos pelo Senhor, como aconteceu no Êxodo, como aconteceu com o povo de Israel, né, os hebreus ali naquele momento, o Senhor ele vai estar fazendo isso com a gente, né? Então é importante a gente pontuar isso, sabendo que nesses dias difíceis que estão por vir, o Senhor ele vai estar nos guardando, né? Então isso isso é poderoso demais. Então, pessoal, para a gente já começar a ir para a reta final, eu queria muito que a gente pudesse dar uma fortalecida sobre trazer a importância dessas festas, né? Nós estamos falando desde o início, porque a nossa intenção com esse podcast não é trazer uma profundidade do assunto, mas é para que a gente possa realmente aquecer os nossos corações sobre essa importância, já que nós falamos que o próprio povo ali naquele momento, eles estavam esquecendo de tudo que estava acontecendo com eles. Ao longo do tempo as coisas foram ganhando essa dinâmica de um esquecimento, né? Nós não vamos esquecer, né? Nós não, caramba, Gadão foi tipo aquele cara, nós somos daqueles que não esquecem. Boa, Gadão. Mas é isso, né? Mas é isso, é o que eu falei lá no início, a ideia é da gente todo ano, como eu falei, às vezes, fala de novo sobre isso, mas é isso mesmo, cara, a vida do cristão, a gente tem que estar relembrando o tempo todo, o evangelho, enfim, tudo. Isso. Não tem a novidade, né, que surge a partir disso, é uma obra espiritual, é o Senhor que vai trazendo esse novo, né? Mas a revelação está aqui, cara. Então, o nosso papel como igreja, né, é estar relembrando constantemente esse plano e nesse processo o Senhor ele vai avançando a gente, né? Porque as festas falam um pouco disso também, né? É um calendário, né? E é uma agenda de Deus, né? A cada ano, a cada Páscoa que a gente celebra, cada ano que a gente lembra dessas coisas, a gente está dando um passo em direção ao que vem depois, né? A gente tem essa profundidade. Você falou sobre o Evangelho, né? Uma das coisas que a gente, eu acho que se perdeu muito dentro desse contexto evangeliquez é que as pessoas acham que o Evangelho, né, pregar o Evangelho, são para aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Nós precisamos do Evangelho todos os dias. Nós precisamos que o Evangelho seja introduzido em nós todos os dias, né? Então, a gente trazer isso para a nossa vida diária, trazer essas ordens, essas ordenanças do Senhor para a nossa vida diária, trazer as festas do Senhor para a nossa vida, né, no cotidiano. Então, o que a gente está buscando com essa mesa
mesa hoje é aquecer os nossos corações, né? Diante dessa perspectiva dessas festas, né? Trazer, como o Bruno falou, a gente colocar isso na nossa rotina, né? Colocar isso diante da nossa família. Lembrar, uma das coisas que eu vejo que é muito importante, a gente sentar com os nossos filhos e contar essas histórias, né? Nós estamos aí buscando em ler as Escrituras todos os anos, então a gente passa todos os anos por essas histórias, mas a gente poder sentar com os nossos filhos e ter uma profundidade no que aconteceu, nos detalhes, fazer com que os nossos filhos ganhem uma profundidade nesse assunto, para que isso não se perca na vida deles, né? Isso tem muito a ver com a gente, né? Então a gente precisa todos os dias buscar isso e trazer mesmo para a vida da nossa família, né? Nossa intenção é essa. Isso aí é legal, Júnior, porque o Senhor, ele constantemente ele orienta isso, né? No sentido de a gente fazer um memorial no povo de Israel, né? Faça um memorial, conte para os seus filhos, para tantas as outras gerações, ou seja, isso é constantemente replicado, né? E tinha um sentido mesmo, não era só uma historinha, né? Era o sentido de falar assim, olha como que seu Deus é glorioso, olha o que ele fez, sabe? Constantemente ser lembrado, olha de onde que ele te tirou. Então, assim, isso traz esse sentido para a gente reflexivo, né? Eu acho 2 pontos, assim, que é bem legais, né? Isso traz uma esperança, ativa nosso coração em relação à esperança. Isso é bem interessante porque na Raízes eu tenho ouvido muito falar sobre esperança, né? E há muito tempo atrás, meu coração, ele temia. Quando falava de fim dos tempos, meu irmão, era negócio doido. O coração ficava apertado, que eu falava, o negócio vai ficar doido. E eu não quero participar disso, não. Me arrebata aqui. Mas não é essa. Deixa eu fugir aqui da terra, meu amigo. Leva lá pro Senhor. Só que, constantemente, por isso que é a importância de falar sobre isso, né? Constantemente, o Léo, você falando sobre esperança. E eu falei, cara, esperança, velho. Isso tem sentido. Pô, esperança. E aquilo começou a arregar o meu coração, sabe? Hoje eu consigo olhar para os fins dos tempos com esperança, legal, sabe? Cara. Com o desejo que ele volte de fato, sabe? Que realmente ele venha, que ele cumpra todas as coisas, sabe? E acho que isso resume tudo pra gente, sabe? Que é algo que realmente precisa produzir em nós, que é o que até o Léo falou no início do estudo de escatologia, né? Que não é o sentido de produzir em nós esperança, sabe? Então, assim, acho que está dentro do contexto, né? Do que a gente está trabalhando esse tempo. E a esperança possa regar o nosso coração e fazer com que a gente viva essas festas, né? De forma intensa. Que a palavra festa aí vem do sentido de dançar, né? Ou seja, de celebrar, de realmente, Deus então, fez. Aí a gente não celebra, né, do jeito que eles faziam, né? Mas a gente celebra de outra forma, né? Por isso que a gente tem a vigília, né? A ideia da nossa vigília é justamente para a gente juntos, assim, de uma forma intencional. Não é que a gente vai lembrar do sacrifício de Cristo só nessa época, né? A gente lembra o ano todo, mas só que junto com uma agenda do próprio Deus, né? Nós juntos ali no coletivo, de uma forma intencional, nós vamos com um sentimento de gratidão, sabe, pela obra de Jesus, né? A gente vai celebrar aquilo ali juntos, com esse sentimento de esperança pela salvação, né? Que Ele está nos dando com esse sacrifício. Então é isso, cara. Então vai ser um momento que a gente vai estar cantando, vai estar orando juntos, vai estar escutando, né, instruções, enfim. É um momento... A última vigília foi bem legal, né, cara? Foi demais, cara. A gente foi justamente até o raiado do sol, né, cara? E foi assim, foi muito intenso e marcante para nossa comunidade, né? Porque aquilo que a gente falou, né? A cada celebração dessa, a gente dá um passo, né? São marcos que são fincados ali na nossa vida como igreja e tem sido assim na história e acho que vai ser mais uma vez, entendeu? E Deus sempre está trazendo algo novo, né? Porque a gente aprende mediante a obediência também, né? Então, a gente obedecendo a isso, aí Deus vai trazer esse novo, que a gente tanto... Essa novidade, né? Essas instruções para o que vem depois... É quando a gente obedece, né? Quando a gente toma dá o passo.
A gente está falando, o Bruno está ressaltando a importância da nossa vigília. A gente entender que em dias como aconteceu, né, com o povo de Deus e os hebreus ali, um momento tão escuro, né, uma madrugada que foi realmente tenebrosa, né? Nas Escrituras a gente vê o relato, né, desse anjo da morte que passou e estava ceifando ali os primogênitos. Então, uma dor profunda, mas pela manhã, no raiar do dia, né? A gente, como o Bruno falou, houve uma esperança porque o povo saiu. E nem só isso, né, Júnior? O povo estava escravo, né? Era um povo escravo, né, cara? Estava sendo liberto. Não era só naquele momento que a coisa estava ruim. Eles estavam vivendo um período ruim, né? Isso mostra para a nossa realidade. Nós estamos num mundo, nós não somos mais escravos, né? Esse é o grande paradoxo, né? Mas, ao mesmo tempo, o mundo é opresso, né, cara? Pelo pecado. E a gente está vivendo essa realidade esperando por tabernáculos. Então, cara, tá tudo conectado ali, né? Tudo conectado. Então, ter esse tempo ali na vigília tem uma importância, sabe? Muito grande de estarmos juntos, sabe? De ver esse raiar do dia, sabe? Porque Ele é a estrela da manhã. Então, a nossa expectativa está no Senhor. E como a todo momento que Deus queria, eu quero tirar o povo do Egito para que Ele possa me adorar, sabe? Então, nós estaremos nesse lugar com um compromisso de uma adoração, sabe? De uma entrega, de um louvor ao Senhor. Então, eu quero convocar vocês para que a gente possa realmente já deixar nossa agenda organizada para o dia 7 de abril. Então, a gente vai dar mais informações sobre como vai ser a nossa movimentação, mas deixe separado. Então, isso é muito importante. Então, a gente já está caminhando aí para o final. Então, pessoal, é isso. Nós estamos finalizando. Mais uma vez, a gente agradece aos nossos amigos. Time reserva, não? Não é time reserva, já falei. Nós temos um grande elenco, tem muita gente para sentar nessa mesa aí com a gente. Mas eu quero ressaltar só algo que o Diego ele foi falando muito durante todo esse momento nosso, né? Da importância do orvalho. Então, assim, dos nossos irmãos Léo, Romário, pessoal, Bruno, que também faz parte do orvalho, né? Tem sido muito importante porque isso tem ampliado muito o nosso coração. Nós temos uma grande expectativa em tudo aquilo que o Senhor já está fazendo, né? O que Ele vai fazer. Então, passar por todo esse tempo de tribulação. Então, tem uma expectativa muito grande. Então, foi terça-feira agora, nós tivemos uma aula que foi muito, muito relevante, muito boa. Então, eu quero mais uma vez convocar vocês, também agradecer os nossos irmãos, né? Léo, Romário, Guedão, parabéns. A gente tem trabalhado muito bem nesse momento aí do Orvalho. Nós temos sido preenchidos, né? Então, pessoal, é isso. Até a próxima. É isso aí. Né? Beleza, valeu. Valeu.